Boa noite, a graça e a paz do Salvador Jesus esteja com você nessa noite. Mais uma vez, nesta quarta-feira, nós vamos estudar a Palavra de Deus e tentarmos juntos encontrar algumas respostas de Deus para a nossa vida. Esse é o programa Edificação da Fé. Hoje eu quero tratar com você a respeito de um tema que é, julgo eu, bastante relevante sempre. Isso tem a ver com as nossas necessidades supridas em Deus. Você já deve estar vendo aí na imagem o tema da mensagem de hoje. Suas necessidades serão supridas em Deus. Não é bonito, não é gostoso quando a gente percebe que Deus está cuidando, que Deus está suprindo as nossas necessidades? Você já deve ter experimentado isso. Deus cuidando, Deus suprindo na esfera física, Deus cuidando, Deus suprindo na esfera psicológica, Deus cuidando, Deus suprindo, principalmente na esfera espiritual. É tão lindo, é tão bonito quando a gente se depara com isso e nós podemos dizer que Deus tem suprido as nossas necessidades. Não sei, meu ouvinte, homem que está me ouvindo, mulher que está me ouvindo, eu não sei quais são as suas necessidades hoje. Hoje, neste dia, quarta-feira, eu não sei quais são as necessidades que estão te acompanhando, não sei com o que você está lutando ou está se debatendo, mas eu sei que o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, vou ler um texto muito bonito, muito inspirado para o nosso coração hoje, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha que palavra bonita, guarda essa palavra no coração hoje, que isso aqui é alento para a sua alma. Diz assim, Filipenses 4:19. E o meu Deus, o apóstolo Paulo falando, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Bonito, né? Eu vou ler de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo estava escrevendo para a igreja de Filipos. Filipos hoje fica na Turquia, uma igreja pulsante, uma igreja nascente, estava crescendo naquela região, estava se desenvolvendo, melhor dizendo, naquela região. Paulo envia uma carta, provavelmente de Roma, alguns dizem que ele escreveu de Éfeso, não temos certeza absoluta. E nesta carta, Paulo toca neste capítulo 4, versículo 19, a respeito do assunto necessidades supridas. Bem, você está vendo que aqui nós estamos nos deparando com uma promessa, uma inspirada promessa. O meu Deus há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Talvez até você já pensou ou meditou a respeito das suas necessidades, tendo em vista esse texto. Mas eu preciso te mostrar hoje que o suprimento das necessidades, aqui nesta palavra lida, tem um contexto, tem um pano de fundo. E a gente tentar, veja bem, a gente tentar aplicar esta palavra do suprimento das nossas necessidades fora de contexto, eu digo para você que pode não dar em nada. Sim, pode não dar em nada. Essa palavra sobre o suprimento das necessidades tem um pano de fundo. Vou explicar para você. O apóstolo Paulo, em algum momento da sua história, estava passando, da sua peregrinação espiritual, estava passando por um período de grandes necessidades. Estava enfrentando uma luta de ordem material. O que aconteceu quando os irmãos lá de Filipos souberam? Eles decidiram ajudar o apóstolo Paulo financeiramente falando.
É o que nós vemos no versículo 18. Olha a dica que o apóstolo Paulo fala, um versículo antes daquele que nós lemos. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eles, os filipenses, ajudaram Paulo financeiramente falando. Ele estava numa carestia, estava precisando de algumas coisas. Isso também acontece na nossa vida. E aí Deus levanta a igreja de Filipos para auxiliar ele materialmente falando. Quem sabe isso já aconteceu com você, quando alguém te assistiu no quesito material quando você precisava. Pois bem, o apóstolo Paulo foi suprido materialmente pelos irmãos da igreja de Filipos. Pois bem, o que aconteceu? Quando Paulo escreve a carta para a igreja de Filipenses, como disse, talvez escreveu de Éfeso, ou mais ainda provavelmente de Roma, Paulo ele faz o seguinte, meus amigos, ele deseja uma bênção. É como se ele impetrasse uma bênção na direção daquelas pessoas lá da igreja de Filipos, aquelas pessoas que o ajudaram financeiramente, materialmente. A bênção é o versículo 19, o meu Deus, em sua riqueza, há de suprir, amigos de Filipos, em Cristo Jesus, cada uma de suas ou das vossas necessidades. Preciso explicar algumas coisas para você aqui a respeito desse texto, para a gente usar ele de maneira coerente e não fora de contexto. A minha primeira afirmação é a seguinte: essa promessa de ter o suprimento das necessidades, meus amigos, é uma promessa para doadores. Presta bem atenção nisso. É uma promessa para doadores. Gente que está doando. É o povo lá de Filipos que doou para Paulo, que estendeu as mãos para Paulo, que ajudou Paulo financeiramente, que ajudou Paulo materialmente. Essa promessa, veja bem, essa promessa então é, em primeiro lugar, para doadores, gente que está doando. A promessa do suprimento das necessidades não é, veja só, não é para gente que não está doando nada, para gente que não está ajudando em nada. A promessa é para pessoas que estão doando. Isso, inclusive, fecha com outros posicionamentos da Bíblia. Vou citar um aqui, de Atos, capítulo 20, versículo 35, uma fala de Jesus fora dos evangelhos, que diz assim: tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é mister, é importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Está sendo citada aqui a palavra de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado, no grego, a palavra makarios, significa feliz. Portanto, o texto está dizendo, Atos 20, 35, que mais feliz é dar do que receber. Voltando agora para aquela promessa levantada por Paulo ali em Filipenses 4,19, nós percebemos que aquela promessa tem a ver com o doador, com aquele que oferta, com aquele que socorre, com aquele que de alguma forma doa para auxiliar alguém ou uma situação de carestia. Entenda, o suprimento das necessidades nesse texto não é de maneira aleatória. Eu vou ler esse texto e vou dizer: Deus agora vai suprir todas as minhas necessidades. Não podemos fazer isso porque estamos fazendo uma violência contra o texto. O texto, ele fala que Deus vai suprir as necessidades de pessoas que são doadoras. Você é um doador? Você é uma pessoa que tem esse espírito de doação? Você está fazendo como os filipenses fizeram para com Paulo? Então essa promessa, ela se aplica na sua vida. Esta promessa, ela não é para não doadores.
Esta promessa é para gente que doa, gente que dá, gente que abençoa. Bonito isso, né? Gente que dá, gente que abençoa, gente que doa. É para essas pessoas que o texto se aplica. O meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. A gente dá e Deus supre as nossas necessidades. Você dá e Deus supre as tuas necessidades. Segunda colocação que eu faço a respeito desse texto tão bonito. Essa é uma promessa, meus amigos, é uma promessa para reais necessidades. Nós temos muitas vezes pedido para Deus cuidar das nossas necessidades. Mas por quais necessidades você tem pedido? Temos que tomar cuidado para a gente não colocar diante de Deus algumas necessidades simplesmente estapafúrdias e sem sentido. O contexto da palavra aqui era o sustento, como você já viu, de Paulo. Ele precisava de sustento para cumprir o seu ministério, para efetivar a obra missionária. Não era uma coisinha qualquer. A gente tem percebido as pessoas muitas vezes falando para Deus suprir as suas necessidades, mas com coisas sem sentido. Coisas que, se você parar para pensar e usar a razão, nem são importantes. Eu quero que você entenda hoje aqui que esta promessa, ela tem a ver com reais necessidades, com coisas importantes. Veja só, era o sustento de Paulo. Se Paulo não sustentasse, não fosse sustentado pelos irmãos lá de Filipos, ele não podia continuar o seu trabalho. Se Paulo não fosse sustentado, o evangelho poderia não chegar em outras cidades. Ele precisava de sustento e a necessidade era absolutamente real nesse sentido. Você tem que entender o seguinte: necessidades reais na nossa vida, não coisas sem importância. Um celular que eu quero trocar, enfim, uma roupa que eu quero comprar. Eu estou falando de coisas importantes, o seu sustento, a trajetória da obra missionária. Enfim, coisas importantes. Veja que o suprimento das necessidades aqui nesse texto tem a ver com isso, com coisas demasiadamente importantes. Guarde isso então. Essa é uma promessa para reais necessidades. Por exemplo, você que precisa de um emprego. É uma real necessidade. É uma real necessidade. Você que precisa de uma porta, que uma porta se abra para você dar um salto na sua vida e melhorar a tua condição, facilitando até você abençoar mais a obra de Deus. Isso é bom? É bom. É uma necessidade real. Então vamos entender que Deus está atento ao nosso coração, à nossa postura de doador, e tendo em vista isso, Ele supre as nossas necessidades. Terceiro, essa é uma promessa, e vou terminar aqui dessa forma, baseada nas riquezas de Deus. Olhe aonde Paulo se baseia para lançar aquela promessa na direção dos crentes lá de Filipos. Meu Deus e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Riqueza de Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós podemos, ao olhar aqui para o Novo Testamento, falar, meus amigos, de 4 tipos de riquezas. 4 tipos de riquezas que vêm de Deus. Vamos ver aqui, dando uma passeada rápida no Novo Testamento, quais são estas riquezas. Primeiro, meus amigos, a riqueza da sabedoria de Deus. Deus é rico em sabedoria. E Ele quer compartilhar essa riqueza com a gente. Deus é rico em sabedoria. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Em outras palavras, Deus é rico em sabedoria. E a gente que está avançando, que está crescendo na fé, a gente está bebendo dessa fonte. O nosso Deus é rico em sabedoria, a gente caminha com Ele e Ele dá sabedoria para a gente. Segunda questão que eu coloco para você, falando dessa riqueza de Deus, olhando para o Novo Testamento, é a riqueza da graça de Deus.
Efésios capítulo 2, versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Está falando das obras de Deus, Deus salvando as pessoas, elegendo pessoas, resgatando pessoas, e Paulo, ele mostra que a graça de Deus é um elemento da riqueza de Deus. Olhe como isso é bonito, suprema riqueza da sua graça. Você, quando caminha com Deus, você recebe desse tesouro, essa graça que te anima, te coloca de pé, te lança em novas oportunidades, te dá a chance do recomeço, essa riqueza de Deus que é a sua graça. Terceira questão que eu aponto para você, falando da riqueza de Deus, é a riqueza da bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja que Paulo fala, como nós vimos aqui, dessa bondade de Deus que é rica. Olha que coisa linda, Deus é rico em bondade. É assim que a gente recebe dessa bondade. É assim que Ele vai conduzindo a gente, não tratando a gente conforme os nossos erros, conforme os nossos pecados, porque Ele é rico em bondade. Você tem recebido dessa bondade todos os dias. Eu preciso dessa bondade todos os dias. Que o Deus rico em bondade nos dê desse tesouro todos os dias. E por último, cito o próprio texto que eu trabalhei com você hoje aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O que é isso? A riqueza da glória de Deus. Olha que lindo. A riqueza da glória de Deus, Deus manifestando a sua glória, isso é uma riqueza dele e é um tesouro dele, que é compartilhado com aqueles que creem. A gente recebe da parte de Deus, Deus nos toca e manifesta a glória, o poder dele na nossa vida. Enfim, nas nossas necessidades, nós percebemos que Deus vai cuidando da gente, por quê? Porque Ele é rico. Ele é rico. Os poderosos aqui nesse mundo, eles têm muito dinheiro, mas nada se compara com o Deus que nós servimos. Ele é rico, como eu mostrei aqui para você, em graça, Ele é rico em bondade, Ele é rico em sabedoria, Ele é rico na sua glória. E isso Ele compartilha com aqueles que o servem. Portanto, é assim que nós entendemos essa palavra. Guarde no seu coração, Deus está suprindo as suas necessidades, mas isso é efetivo, vamos entender, isso se torna efetivo quando você é um doador, quando você tem o espírito de doação. Quando você faz dessa forma, Deus irá suprir as suas necessidades e compartilhar das riquezas dele com você. Que Deus te abençoe e que as suas necessidades sejam supridas em Cristo. Não esqueça, para você receber todas essas coisas, seja um doador. Que o Senhor te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Meu Deus, Tu és aquele que supre as nossas necessidades. E eu peço que o Senhor nos ajude a ter um espírito de doador, que possamos dar para as pessoas, que possamos fazer assim na nossa vida. Não deixe que sejamos pessoas mesquinhas, pessoas apegadas ao que tem, porque se fizermos dessa forma, está bastante claro que esta promessa de Filipenses 4,19, ela não se cumpre na nossa vida. Essa palavra, ela se cumpre quando nós somos doadores. Abençoe o meu ouvinte, cubra ele de bênçãos, conduza a todos pelo bom caminho e que a tua presença se manifeste na vida de todos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, terminamos. Que você possa avançar bem aí no decorrer dessa semana. Se você quiser ajudar a Igreja Presbiteriana de Carazinho, você vai ver a imagem agora e na sequência. E a minha oração é para que você avance e que Deus supra todas as suas necessidades. Grande abraço, fica com Jesus.